E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Em que tempos vivemos, hein? É provável que nesse exato momento em que você tá vendo esse vídeo, o Twitter não exista mais. São tempos sombrios esse de agora. Hoje é o Twitter, e amanhã pode ser qualquer outra rede que não se curve aquele careca maldito que volta e meia gosta de brincar de ditador, de manda e desmanda, de bane e desbane. É até engraçado pensar dessa forma porque eu tenho um mix de sentimento com aquela rede. Isso caso realmente o Twitter esteja banido no momento em que você tá vendo esse vídeo. Nunca mais aquele pessoal fresco vai chorar por conta de alguma thumb minha. Eu vou sentir saudades, eu admito. Agora quem deve estar sentindo saudade das redes sociais, com certeza é o Pablo Marçal, que teve quase todas as contas banidas. Mas em minhas mãos, aqui está o processo que originou o banimento das contas dele. Tem muita coisa bizarra, além de muita coisa engraçada anexada. Até o react do Lil Vinicinho tá anexado como prova. Olha esse dele de lerdão. A professora vai fazer uma pergunta para vocês dois, Boulos que vai abrir respondendo e na sequência o Marçal. Vocês vão ficar surpresos em ver a interpretação do juiz quando ele deu uma olhada em todas essas provas bizarras, que fez com que no entender dele, as contas do Pablo Marçal realmente tem que ser banida e oferece um risco às eleições municipais de São Paulo. E a única conta que ainda não tinha caído era do Twitter, justamente porque eles não têm um representante legal mais no Brasil, e não tem como a justiça acabar oficiando alguém para fazer o banimento da conta dele. Eles querem que a conta no Twitter do Pablo seja banida, mas eles vão pedir isso pra quem, se não tem mais escritório do Twitter aqui no Brasil? E é por esse motivo que essa conta aqui do Pablo ainda não tinha caído. Mas é aquela velha história que eu já disse aqui no canal. Os bons sempre vão pagar pelo erro dos maus. Sempre foi assim e vai continuar durante um bom tempo. Ação de investigação judicial com pedido de liminar contra Pablo Henrique Costa Marçal, da composição do polo ativo e passivo da demanda. O PSB, órgão municipal de São Paulo que disputa as eleições majoritárias de São Paulo, tendo lançado sua afiliada Tabata Amaral como candidata a prefeita. Assim, por não compor coligação, tem legitimidade para a presente demanda. O candidato a prefeito, Pablo Marçal, como se demonstrará pela narrativa dos fatos que são causa de pedir da demanda, é responsável por atos abusivos e capazes de macular a lisura e normalidade das eleições. Por conta disso, será destinado das consequências jurídicas estabelecidas no artigo 22, parágrafo 14, quando reconhecida a procedência da presente demanda, isto é, inegibilidade culminada pelo prazo de 8 anos e cassação do registro /diploma. A inserção da senhora Antônia de Jesus, candidata a vice na chapa majoritária, encabeçada por Pablo Marçal, é consectário do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, o que faz a litisconsorte passiva necessária em todas as ações que possam resultar na cassação do registro /diploma da chapa majoritária. Por óbvio, não será automática a imposição da sanção de inegibilidade contra a vice, mas a cassação do registro /diploma atingirá seu patrimônio jurídico, de sorte que deve ser citada para, caso queira, apresentar a defesa que entender conveniente. A súmula TSE número 38 é clara para escrever que, nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. O autor da AIJE imaginou que, num cenário ideal, deveria inserir os donos de perfis de cortes como réus da demanda. Todavia, o número de pessoas envolvidas na trama é incrivelmente alto, além de não serem todos eles conhecidos até o presente momento. Assim, os nomes inseridos como réus são apenas das pessoas envolvidas de forma relevante e ou conhecida na trama, como se dá com relação ao requerido Jefferson Zanucci, que libera e organiza pagamentos para os cortadores, e a senhora Bruna, titular do perfil Billion Marçal. Pausa aqui pra você que não entendeu. Nessa parte aqui eles estão tentando incluir todos os donos dos perfis que estavam fazendo cortes ao Marçal. No caso do Jefferson Zanucci, ele é o cara que organizava e também fazia o pagamento para os perfis de cortes. Que pra você que não sabe, o Pablo Marçal pagava algumas pessoas para fazerem os cortes para ele. Então se você passa pela rede social e você vê um edit do Pablo Marçal, é provável que o dono dessa conta seja uma das pessoas que recebia dinheiro do Pablo para fazer esses cortes. Como por exemplo é o caso da Bruna, que é a dona do perfil Billion Marçal. Suma dos fatos. Desde o início do corrente ano, o coach Pablo Marçal atuou fortemente para pavimentar a sua candidatura ao cargo de prefeito de São Paulo, nas eleições de 2024. O PRTB já havia anunciado a sua pré-candidatura. Desde então, Pablo Marçal assumiu a tal condição e participou de entrevistas, compareceu a podcasts e divulgou posts e mensagens com inequívoco conteúdo eleitoral. Mas, para além disso, Pablo Marçal desenvolveu uma estratégia de cooptação de colaboradores para a disseminação de seus conteúdos em redes sociais e serviços de streaming que, com os olhos voltados para as eleições, se revestiu nitidamente de caráter ilícito e abusivo. Esse proceder já foi diagnosticado pelo jornal O Globo, que em 16/6/2024 divulgou a notícia com o seguinte título:
título, Marçal turbina audiência nas redes sociais com promessa de ganhos financeiros a apoiadores. No subtítulo já era informado que pré-candidato a prefeito de São Paulo incentiva a criação de perfis para distribuir cortes de seus vídeos. O Globo mapeou mais de 50 contas favoráveis ao coach, com milhões de visualizações e conteúdos com ataques e fake news. Inúmeros cortes dos vídeos de Pablo Marçal, já disponíveis no ambiente digital, são pertinentes subsídios para que possa compreender a arquitetura nefasta do mecanismo idealizado. Pelo seu valor pedagógico, são destacados alguns a seguir. Calma aí que aqui eu tenho que pausar para acabar explicando para vocês. Nessa parte do processo, eles anexam alguns vídeos do Marçal, que ele fala para as pessoas fazerem o corte com a imagem dele. E aí eles transcreveram as próprias falas do Marçal para acabar anexando como prova. Como o Pablo Marçal dizendo: você que tá assistindo, em vez de encher o saco, pode fazer dinheiro com a minha imagem. Você vai nas minhas stories lá, Pablo Marçal. Eu vou pedir para soltar agora. Aí você vai assistir de vez em quando e vai aparecendo para você entrar. É um campeonato no aplicativo onde você entra e você se cadastra. Só que você tem que aprender a fazer o corte. O que é fazer corte? É assistir um pedaço do vídeo, pegar uma mensagem. O corte pode ser de 15 segundos, 30, 45. Quem tiver mais visualizações, eu pago em dinheiro. Então toda semana tem medição disso. Então tem garotos que estão ganhando 400, 600 mil reais fazendo isso. Que é o lance da internet? Aí o entrevistador acaba falando: calma, não é por semana. E o Pablo Marçal responde: é por mês, por mês. Tem gente que ganha isso por mês, mas aí você fala: é todo mundo? Não. Tem vários que ganham 50 mil, vários que ganham 40 mil reais. Tem caras que estão aprendendo. Eles não sabem, eles não têm rotina ainda pra achar o corte certo. Ao invés de encher o saco, você pode fazer dinheiro com a minha imagem. Você vai no meu stories lá, Pablo Marçal 1, vou pedir pra soltar agora. Aí você vai assistir, de vez em quando vai aparecendo pra você entrar. É um campeonato no aplicativo, onde você entra, e aí você se cadastra, só que você tem que aprender a fazer corte. O que é fazer corte? Assistir um pedaço de um vídeo, pegar uma mensagem. Corte pode ter 15 segundos, 30, 45. Quem tiver mais visualizações, eu pago em dinheiro. Então toda semana tem a medição disso. Então tem garotos que estão ganhando 400, 600 mil reais fazendo isso. O que é o lance da internet? Calma, não é por semana. Não, por mês. Por mês? Por mês. Por mês. Tem gente que ganha isso por mês. Aí você fala: é todo mundo? Não, tem vários que ganham 50 mil, vários ganham 40 mil reais. Tem caras que estão aprendendo, eles não sabem, eles não têm o tino ainda de achar o corte certo. Como se pode ver, tais recortes de vídeos demonstram e comprovam fartamente que Pablo Marçal usa um aplicativo /sistema de recorte no qual a pessoa se cadastra e aprende a fazer o corte, e quem tiver muitas visualizações é remunerado por ele ou por suas empresas, circunstância que deve ser investigada. B. Com o uso dessa estratégia, Pablo Marçal conseguiu ter mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok e dobrar o seu tamanho no seu Instagram. C. Tem mais de 5 mil pessoas fazendo cortes de seu conteúdo, e ele está apenas na fase 1 do seu projeto, que tem 7 fases. D. Esse universo de mais de 5 mil pessoas fazendo cortes de suas falas e conteúdos já impede que haja possibilidade de controle judicial sobre tais cortes, como ficou ilustrado na fala em que ele diz que somente responde pelo seu perfil pessoal e que a pessoa teria que pedir a intervenção divina para retirar o conteúdo da internet. E Pablo Marçal, em sua pessoa natural ou por meio dessas empresas, paga vultosas quantias a esses integrantes do exército de cortadores. Tais pessoas são remuneradas por fora das ferramentas oferecidas pelos provedores de aplicação, em conduta que não é equivalente ao impulsionamento feito de forma lícita, tampouco a contratação regular de pessoas para campanha/pré-campanha. Outro conteúdo jornalístico também evidencia de forma clara a estratégia criminosa de disseminação de desinformação. Eis o título e subtítulo que elucidava a matéria. Canal de Discord promete até 7 mil para quem inundar as redes com vídeo de Pablo Marçal e Renato Cariani. Aqui eu tenho que pausar para mostrar para vocês as provas que estão anexadas nesse processo, que parece que tem um canal no Discord, que você vai lá, você se cadastra, e aí dependendo do tanto de view que você tá fazendo, o Pablo Marçal ele vai e te paga um valor por cima. A única coisa que não fica muito clara é como mais ou menos funcionam as coisas aqui dentro, porque a Tabata Amaral e o advogado dela que estão movendo essa ação, parece que jogam tudo no seco para acabar confundindo o juiz. E mesmo olhando com muita atenção, querendo entender e tentando entender, tudo fica muito confuso. São prints do server do Discord que fala que realmente o Pablo paga, o que faz com que essas coisas fiquem ali jogadas de forma gratuita. Só que tem um único detalhe que acaba deixando o Pablo Marçal completamente de saia justa. Ele fala que no período eleitoral ele parou com aquilo. Só que nesses prints aqui mostram que antes das eleições ele já estava preparando o terreno para aquilo. Tanto que no primeiro regulamento ele deixou explícito que todos os cortes dos vídeos tinham que ter a hashtag Prefeito Marçal. Ou seja, de certa forma ele estava se beneficiando com esses cortes muito antes da candidatura. Mesmo que ele não tenha feito isso durante as eleições, ele fez isso previamente. E a minha opinião sobre isso é que não, eu não acho que ele tá errado, mas eu reconheço que sim, ele foi muito malandro em ter feito isso.
isso, falando pro pessoal acabar deixando a hashtag Prefeito Marçal antes das eleições começar. E mais abaixo tem outro print mostrando que do primeiro ao terceiro lugar dessa competição de corte, o pessoal tava ganhando R$15 mil. Impressiona o fato de que Pablo Marçal, nessa estratégia criminosa, se associou a Renato Cariani, que recentemente se tornou réu em uma ação penal com imputação de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Vale a pena conferir a matéria jornalística sobre o sócio de Pablo Marçal nessa empreitada. E o que também impressiona é o fato de que, pelas regras daquele campeonato de corte, era pré-requisito para a participação que o autor dos cortes utilizasse a hashtag Prefeito Marçal. Isso gerou, antes do período eleitoral, a impressionante marca de 27 mil conteúdos recortados com a referida hashtag. O estímulo ao cortes de conteúdo de Pablo Marçal remunerado continuou mesmo após o início do processo eleitoral, apenas para deixar claro que a estratégia visa, e sempre visou, impactar as eleições, segundo o vídeo disponível na URL. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna, eu trabalho com cortes e esse perfil William Marçal é o meu perfil de corte, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, como que é o trabalho de corte? Basicamente é você montar um perfil do zero e postar os vídeos do Pablo, você que vai editar e você que vai postar. Só que você precisa utilizar algumas estratégias para viralizar o vídeo. O que é viralizar? É quando o vídeo chega ao alcance de muitas pessoas veem os seus vídeos, tá? Então você vai utilizar essas estratégias para viralizar e para fazer dinheiro com os vídeos do Pablo, já que o corte é uma profissão. O Pablo tem um campeonato de corte, só que ele paga só até o 30º lugar. E nosso objetivo aqui é fazer dinheiro todos os dias com os vídeos dele, que é o que eu faço. São mais de 20 estratégias para você fazer dinheiro com os vídeos do Pablo. Tem como você fazer dinheiro no YouTube, no TikTok, que são plataformas que pagam em dólar pela quantidade de visualização que tem nos seus vídeos. E como você vai aprender a viralizar um vídeo, fica mais rápido dessas plataformas começarem a te pagar. Tem como você fazer aqui no Instagram através de afiliação, parcerias, propaganda, são mais de 20 estratégias, além da competição do Pablo Marçal, que ele paga em dinheiro. Então vamos aprender a fazer corte? Clica aqui e faz o N. Pausa aqui pra você que não entendeu. Nessa parte do processo, eles anexaram as falas de uma moça de um dos perfis que fazia um corte do Marçal, que estava começando a vender curso, ensinando as pessoas a fazerem esses cortes. O questionamento central é: qual a origem desses recursos financeiros pagos aos cortadores? Como poderia a justiça, especialmente a eleitoral, fiscalizar a origem e o destino desses recursos? Não existe qualquer forma de controle, sendo esse um episódio escancarado de um estelionato eleitoral, regado por farta quantidade de dinheiro de origem absolutamente desconhecida, quiçá criminosa. É claro que esse universo de pessoas a serviço de Pablo Marçal não se limita a divulgar conteúdo de autoajuda ou qualquer coisa que o valha, já que no momento pré-eleitoral divulgam cortes com apelo eleitoral e sinalizam com isso que estão engajados na campanha eleitoral do padrinho. E aqui eu tenho que pausar para vocês mais uma vez. Nessa parte do processo, eles anexam um monte de vídeos de vários cortadores diferentes. Ô Guilherme Boulos, fiquei sabendo que você tá querendo invadir 50 mil da riqueza da minha família por umas verdades que eu falei ao seu respeito. Calma que tem mais, mas eu tô em dúvida aqui. Os 50 mil, você quer que eu faça uma folha de cheque ou eu faço duas? Metadinha pra você e pro Janones, 2 folhas de 25 mil, é isso que você quer? Vagabundo, vai arrumar um trabalho pra você, esse modus operandi de invadir a riqueza dos outros, a casa dos outros, o terreno dos outros. Ninguém cai nessa ladainhazinha sua mais não. Seu comedor de açúcar, preguiçoso, seu playboy, respeita quem construiu riqueza trabalhando, vagabundo. Mas é uma folha ou duas de cheque que eu tenho que fazer? Manda aí. Dos pedidos liminares. No caso presente, Pablo Marçal produz conteúdo eleitoral, incluindo desinformação, que é reproduzido pelo exército de apoiadores que remunera, inclusive com pagamentos vindos de terceiros e de pessoas jurídicas, tudo para dificultar a apuração dos fatos abusivos. Isso traz um desequilíbrio grave na disputa eleitoral, sendo uma das formas possíveis de se minorar o dano a determinação da suspensão temporária dos perfis oficiais utilizados por Pablo Marçal nas redes sociais, a saber, Instagram, Pablo Marçal 1, que já caiu, YouTube, Pablo Marçal 1, que também caiu, TikTok, Pablo Marçal 1, que também caiu, o site pablomarçal.com.br, que também caiu, e o Twitter Pablo Marçal. Rede essa que não tinha caído, mas pelo Twitter ter sido banido, possivelmente ela vai de base. E logo abaixo tá escrito: termos em que pede o deferimento. Esse é o processo que acabou originando o banimento das contas do Pablo Marçal. Tem muitas outras coisas aqui, mas eu acabei deixando de fora. Acredite, é muito difícil ler esses documentos, porque tem muitas palavras difíceis. Esse era o vídeo de hoje, e se vocês quiserem, eu acabo trazendo a defesa do Pablo, e quem sabe até a decisão do juiz. Enfim, esse era o vídeo de hoje, e claro, dá o like e se inscreve.